Quem sou eu para que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes. 1º de fevereiro, graças a Deus. E o provérbio de hoje diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Provérbios 6:16. Olhos altivos e língua mentirosa. É o título de hoje. Em primeiro lugar, Deus aborrece os olhos altivos. Satanás era um arcanjo criado como um selo da perfeição. Mas um dia, o seu coração se elevou por causa da sua formosura e sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso foi lançado por terra. Ezequiel 28, 12 e 17. Ele é representado por um animal feroz e orgulhoso, Leviatã, que habita no ego do homem caído e olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Fica em Jó 41, 34. Perceba que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Logo devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Tiago 4, 6 a 7. Em segundo lugar, Deus abomina a língua mentirosa. O diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Por isso devemos falar sempre a verdade, mesmo quando somos apanhados em uma situação difícil, porque, como diz o ditado popular, a mentira tem perna curta e a verdade sempre tem base sólida. Disse Jesus aos discípulos: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Se não for por meio de Jesus, que é a própria verdade, nenhum homem chegará a Deus. Orgulho e mentira desagradam a Deus. Queremos agradar a Deus? Sejamos humildes, reconhecendo sua soberana vontade e falemos a verdade para construir uma base sólida para nossos relacionamentos em sociedade. Amém. Provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Título do 3º volume: Vem e Vê. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Maraísa Garcia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh, Senhor, obrigada por este dia, te agradecemos por essa força, oh, Senhor Jesus, de estarmos aqui hoje, abençoa a nossa leitura, Senhor. Vamos ler o alimento diário, começando em João, capítulo 2, versículo 11.
Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Senhor Jesus. Nossa prioridade, fazer a obra do Pai. Jesus trouxe alegria com sua palavra ao transformar água em vinho. Em Caná da Galileia foi realizado o primeiro sinal de Jesus e ele manifestou sua glória. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum, acompanhado de sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Reconhecemos, por meio dessa passagem bíblica, que Jesus tinha uma vida familiar. João registra que ele desceu com a mãe e os irmãos e também levou consigo seus discípulos. Todos foram para Cafarnaum, isto é, para sua casa. Isso significa que, por um lado, precisamos cuidar de nossa família, mesmo enquanto servimos ao Senhor. Por outro lado, no versículo 12, João evidencia que a prioridade de Jesus era realizar a obra do Pai que está nos céus. Ele esteve com sua família, mas não permaneceu ali por muito tempo. Nossa vida deve seguir esse mesmo modelo. Nossa prioridade deve ser realizar a obra do Pai. Um exemplo recente disso aconteceu entre nós. Um jovem cooperador testemunhou que acabara de nascer sua filha e ele deveria ficar em casa ajudando sua esposa a cuidar do bebê. No entanto, ambos sentiram que ele deveria participar da conferência internacional, realizada semestralmente na Estância Árvore da Vida. Assim, nosso irmão foi em paz, sabendo que sua esposa também estava em paz. Com certeza, ela permaneceu imersa na palavra profética, confiando plenamente que a presença do Senhor cuidaria tanto dela quanto da criança. Por isso, não usemos o cuidado com a família como pretexto para não servir o Senhor. O serviço ao Senhor continua sendo nossa prioridade. O Senhor me abençoou com uma esposa muito forte e juntos criamos nossos 4 filhos. Em muitas ocasiões, em virtude das responsabilidades na obra, não pude estar ao lado dela o tempo todo. No entanto, Deus lhe concedeu graça para cuidar das crianças. Devemos sempre dar prioridade ao Senhor. Por isso, o cuidado com a família não deve ser justificativa para deixarmos de lado nossa responsabilidade diante do Senhor. Ao longo de nossa vida, passamos por diversos estágios. O período dos estudos, o casamento, o nascimento dos filhos e o desenvolvimento de nossa profissão. Infelizmente, o inimigo tenta desviar-nos em cada uma dessas etapas. É fundamental que não nos afastemos de nossa responsabilidade diante do Senhor, pois corremos o risco de perder o direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus, nos guarda desse risco. Continuando, vemos que Jesus não ficou muitos dias em sua casa, uma vez que sua permanência na terra, para cumprir seu ministério, seria breve, segundo o propósito divino. Embora Jesus tenha retornado com sua família para casa, nada naquele momento ele precisava aperfeiçoar e preparar discípulos para a obra do Senhor. Jesus estava em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. À medida que se aproximava a época da Páscoa dos judeus, ele decidiu subir até Jerusalém, porque todo o povo de Israel tinha o dever de comparecer em Jerusalém nas 3 festas anuais, conforme ordenado por Deus. Essa Páscoa era a primeira após o batismo de Jesus. Entre seu batismo e essa primeira ida à festa da Páscoa em Jerusalém, transcorreram aproximadamente 6 meses. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus participou de 4 Páscoas. Na 4ª Páscoa, ele foi sacrificado, cumprindo o papel de cordeiro pascal. Considerando-se que a Páscoa era uma festa anual, estima-se que o ministério de Jesus tenha se estendido por cerca de 3 anos e meio.
João frequentemente usou a expressão Páscoa dos judeus. Essa expressão destaca o contraste entre a vida que Jesus desejava introduzir e a velha religião dos judeus, que era sem vida, cheia de ritos e cerimoniais vazios. A velha religião se opõe a Jesus, que quer dar vida ao povo de Deus. Como palavra de Deus, Jesus veio para promover vida. Aleluia! Aleluia! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Vem nos dar equilíbrio, Senhor, para cuidar de nossas famílias e servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Sem abrir mão do nosso direito de primogenitura. Obrigada, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes do programa Mais Amorosas. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica de hoje e Marlene e eu, como sempre, preparamos para você com muito carinho a nossa leitura e contamos com a audiência de vocês. Muito obrigada, irmãs, pela companhia, né? Obrigada pelo carinho de vocês que estão sempre ligadinhas aí no programa Mais Amorosas. Eu sei que tem irmãs que estão indo trabalhar, ouvindo o programa Mais Amorosas no rádio do carro. Então, quero mandar um grande abraço para você, tá certo? E continue fazendo assim, não deixe de ouvir o programa Mais Amorosas e sinta-se abraçada por nós, viu, irmãs? Que bom que o programa tem alcançado vocês, esse é o nosso objetivo mesmo. Levar a pura palavra do Senhor para todas aquelas que têm um coração de busca, né? Então, você, seja bem-vinda. Fica com a gente. Senhor, nós te agradecemos por mais essa leitura bíblica de hoje. Se eu possa falar conosco. Senhor, tantos e tantos exemplos e modelos nós temos no Velho Testamento que podem ser praticados por nós nos dias atuais. Senhor Jesus, possa dar para nós cada dia mais luz da palavra, mais discernimento, que a unção possa ter liberdade no nosso coração para poder nos ensinar todas as coisas, falar com a gente, também nos repreender, nos chamar a atenção, levar-nos de volta para Ti. Senhor, obrigado pela unção que o Senhor deixou dentro de nós, que pode nos ensinar todas as coisas, e ela é verdadeira e não é mentira, porque o Senhor nos ungiu com o Santo Espírito da promessa. Jesus Cristo entrou em nós e Ele está nos santificando dia após dia e através da sua palavra nos lava cada manhã, nos dá direção. Por isso nós louvamos ao Pai por tão grande misericórdia, louvamos ao Filho por tão grande salvação e louvamos ao Espírito Santo porque nos alcançou. Aleluia! Glórias ao Deus triuno dai! Aleluia! Muito bem, amadas irmãs, com muita alegria no nosso coração e muito temor, vamos ler Êxodo capítulo 14. Versículo 1. A travessia do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote entre Migdol. Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga.
E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram, marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. A passagem pelo meio do mar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Os egípcios morrem no mar. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar.
As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O cântico de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos que opera as maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então, os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Aleluia! A nossa leitura termina aqui, né? Seguindo o roteiro anual. E vocês conseguem visualizar, quando vocês estão lendo, que maravilha que aconteceu, né? O Senhor abrindo o mar para o povo passar, uma nuvem clareava o caminho para o povo de Israel e uma nuvem escurecia o caminho dos egípcios, de modo que eles não conseguiam alcançar o povo de Israel durante a noite. Irmãs, que o Senhor fez? Algo tão maravilhoso, não é verdade?
Depois o Senhor abriu o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto, né? Você vê, abrir o mar vermelho foi um milagre muito grande, né? E passar a pé enxuto é outro milagre, irmãos, porque se havia água ali, como que poderia estar enxuto o chão? Então o Senhor faz além do que a gente possa imaginar, né? O Senhor ultrapassa a nossa inteligência, a gente não consegue entender, né? Como que esse Senhor pensa em tudo. E eles passaram a pé enxuto, né? E mais do que isso, quando os exércitos de Faraó entraram no Mar Vermelho, o Senhor ia fechando o mar após a saída, a passagem do povo israelita. Que é isso, gente? É como um zíper, né? Ele ia fechando o mar, mas à medida que o povo passava para outro lado. Isso é fantástico. É ou não é? Senhor Jesus. O Mar Vermelho também tem o seu significado no Novo Testamento, né? Ele tipifica o nosso batismo. Então, quando nós passamos pelas águas, nós derrotamos os inimigos, né? Porque Satanás, seus anjos caídos, aqueles que tinham poder sobre nós, né? Que nos atraíam para as coisas do mundo, que nos distanciavam do Senhor, eles ficaram ali no mar, eles morreram ali no mar. Saímos do reino das trevas e entramos para o reino de luz, entramos para o reino do Senhor, numa esfera onde Deus reina. Por isso, a passagem do Mar Vermelho tipifica o batismo. As coisas velhas morreram, ficaram para trás e inicia-se uma nova vida com Jesus. Amém? Amadas, que riqueza que é a palavra do Senhor, né? Nós vamos parar por aqui, porque a Marlene tem que dar continuidade à leitura bíblica de hoje, mas amanhã nós estaremos de volta com vocês, continuando o capítulo 15. Amém? Deus abençoe vocês, amados, e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, ouvintes do programa Mães Amorosas. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos, capítulo 26, Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19, e o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 23 ao 46. Começando com Salmos. Oração de um justo. Salmo de Davi. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os sanguinários, em cuja mãos há crimes, e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Agora, Provérbios, capítulo 6, versículos 16, 17, 18 e 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras
e o que semeia discórdia entre irmãos. Agora, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 23 até o 46. A autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditam nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhe disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. A parábola dos lavradores maus. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará daqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes entregarão os frutos do tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus
será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todos o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo, tinha medo das multidões, porque esta o consideravam como profeta. Amém? Amanhã continuaremos com mais uma leitura bíblica, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Vestes brancas, resplandecente e puras. Recebam com carinho, Taíka Saleb.
Ao considerar o capítulo 19 de Apocalipse, compreendemos melhor a relação entre verdade, realidade e justiça. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nesse estágio, a Igreja possui a verdade sedimentada em si e manifesta a justiça. Ela já se ataviou e está vestida de linho finíssimo. A segunda veste bordada em seu viver, que são os atos justos dos santos, isto é, seu proceder, seu viver. A justiça manifestada em nosso viver irá mudar as pessoas à nossa volta. Mas se você falar sobre a justiça e as pessoas não a enxergarem em seu viver, elas não crerão em Deus. Você precisa viver aquilo que fala. A justiça é o que importa na terra. As pessoas não veem a verdade, elas veem a justiça. E o viver de justiça corresponde ao linho finíssimo, resplandecente e puro. Ser puro significa ter pureza em sua natureza, em sua essência. A pureza desses atos de justiça não apresenta mistura alguma. Isso implica que não devemos fazer as coisas do próprio jeito, segundo o nosso comportamento natural. Além disso, essas vestes são resplandecentes. Mas o que significa ser resplandecente? Fui diante do Senhor e ele me mostrou o Evangelho de Mateus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Esses versículos mostram o significado do que é ser resplandecente. Não podemos esconder-nos, assim como não se pode esconder uma fonte de luz. Se tivermos uma vida de justiça, ninguém conseguirá escondê-la dos outros. Assim seremos luz, mas não uma luz colocada debaixo do alqueire, e sim no velador, a fim de iluminar a todos. Para isso, as pessoas precisam ver em nosso corpo os atos que praticamos. Você percebe a importância do corpo? O corpo precisa ter a realidade para produzir a justiça, e tendo a justiça, produzirá a paz. Assim, quando estiverem próximos a você, as pessoas sentirão paz, pois você vive a justiça. Logo, em Apocalipse 12, vemos que o objetivo final de recebermos a graça e a verdade é vivermos em justiça. A noiva de Cristo, a Igreja, irá casar-se com ele. Nesse momento, Cristo surgirá como general, o qual é o único fiel e verdadeiro no universo. No que diz respeito a seu exército, a vestidura corresponde à justiça que praticamos, servirá para o casamento com o Cordeiro e para que lutemos ao lado de Cristo. Portanto, encerraremos esta era edificando a Igreja dos vencedores, cheios de verdade e de justiça. Ó Senhor Jesus, Senhor, vemos a importância do nosso corpo, que realmente a nossa vida contigo possa produzir justiça no nosso viver. Uma justiça não proveniente de nós mesmos, mas que vem de Ti, do fato de vivermos no Senhor, e que ela produza paz para todos aqueles também que estão ao nosso redor. Senhor, abençoa-nos e leva-nos a ter essa realidade. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a
irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes. Peço a Deus para abençoar cada uma de vocês nesta manhã. Estamos aqui desfrutando da riqueza dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos supre. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amadas ouvintes, precisamos buscar pela palavra do Senhor todos os dias, porque a palavra do Senhor é que permanece para sempre na nossa vida. A palavra do Senhor é nova todos os dias. Cada vez que buscamos a palavra, o Senhor tem algo novo a falar comigo, com você, com cada uma de nós. Então não vamos separar dessa palavra maravilhosa que o Senhor tem para cada uma de nós. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, estou aqui diante de Ti. Ó Senhor Jesus, quero Te agradecer, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos supre todos os dias. Ó Senhor Jesus, precisamos, Senhor, buscar por Ti. Senhor Jesus, toca, Senhor, no coração daqueles que ainda não Te conhecem, para buscar a Tua palavra, porque através da Sua palavra temos esclarecimento, temos um caminho de paz, de alegria. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor é tudo isso em cada uma de nós. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por cuidar de nós a cada momento. As situações difíceis, o Senhor nunca nos deixou sozinha, está sempre ao nosso lado, nos carregando no colo, nos suprindo, nos dando paz. Ó Senhor Jesus, é maravilhoso, Senhor, buscar por Ti, Senhor, e só através da Tua palavra é que o Senhor fala com cada uma dos ouvintes. Senhor Jesus, toca, Senhor, na vida das pessoas. Senhor Jesus, muda, Senhor, tudo que fosse ser mudado. Tira aquilo, Senhor, que não Te agrada. Dê um coração de busca, coração de amor, coração de paz. E cada uma, Senhor. Ó Senhor Jesus, as pessoas, Senhor, necessitam da Tua presença, mas precisamos ser tocadas, precisamos buscar por Ti, valorizar o Senhor a cada momento, valorizar a Sua palavra, porque a Sua palavra é que dura eternamente na nossa vida. Ó Senhor Jesus, entrego, Senhor, cada ouvinte nas Tuas mãos, e que o Senhor vai de encontro a cada uma. Ó Senhor Jesus, suprindo a vida, renovando a cada manhã o coração e o espírito de cada ouvinte com a Tua palavra nova, que nos alimenta e nos sustenta a todos os instantes. Ó Senhor Jesus, amém. Amadas ouvintes, que o Senhor Jesus abençoe a cada uma de vocês e que vocês busquem a cada dia pela palavra do Senhor. Tenha todas um bom dia e até amanhã, se assim o nosso amado Deus nos permitir. Ao Rei
para regar toda a terra, toda a terra. Há um rio que sai do trono de Deus para regar toda a terra, toda a terra. Este rio alegra a cidade de Deus, a igreja que é seu corpo, sua expressão. A igreja que é seu corpo, sua expressão. Lá na cruz, lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Lá na cruz, lá na cruz, lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Para o nosso desfrute, para a vida nos suprir, com intrepidez no Santo dos Santos vamos adentrar. Com intrepidez no Santo dos Santos